Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a quarta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. O evangelho que vamos meditar encontra-se em Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus chama os 12 para a missão de combater e expulsar os males que atingem as pessoas. 12, como sabemos na Bíblia, é um número simbólico, que significa, entre outras coisas, totalidade. Chamar os 12 significa que Jesus chama a todos, a mim, a você, a todos nós. Todos nós temos o dever de ser operários na messe do Senhor, como bem assim nos lembrou o Evangelho de ontem, de fazer o bem, de lutar contra os males e expulsar os demônios que se apoderam de pessoas, situações e de instituições. Jesus chama os 12 e lhes dá poder, isto é, os capacita para a missão. Vemos aqui que Deus não chama apenas os capacitados, mas capacita aqueles que foram chamados. Isso é muito bonito e é digno de se ver. Quando Deus está nos chamando, às vezes nos sentimos como incapacitados. E quando ouvimos no Evangelho que Ele não chama os capacitados, mas capacita aqueles que são chamados, temos muitos motivos para nos alegrar. Assim sendo, não temos que temer o chamado de Deus e de achar que não servimos para a missão. Se Ele nos chamou, é porque espera algo de nós e nos prepara para isso. Vemos que Ele chama todos, com as suas diferenças. Quando formamos uma equipe de missão para evangelizar, para qualquer outro trabalho, o estudo ou grupo, queremos sempre pessoas que tenham algumas similaridades. Nossos grupos de relacionamento são formados por pessoas com certas semelhanças. Jesus não age desta natureza, desta maneira. Os que Ele chamou eram pessoas bem distintas umas das outras, com funções e comportamentos também diferentes. Essa diferença reforça a ideia de que o chamado é para todos, não importa quem somos, e não apenas para alguns privilegiados. Entre os que Ele chamou, havia trabalhadores braçais, haviam pescadores, pessoas interesseiras, isto é, que queriam obter vantagens, pessoas mal vistas pela profissão que exerciam na comunidade, tipo os cobradores de impostos, revolucionários e até desonestos e traidores. Mas, no entanto, Jesus chamou a todos. Todos nós somos igualmente chamados. Todos vivemos e tivemos, e todos temos as oportunidades, iguais como também nós temos diante de Deus as mesmas oportunidades. O que pode diferenciar é a maneira como cada um vai aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, ou seja, as oportunidades recebidas.
Quando o funcionário de uma empresa sabe aproveitar as oportunidades que lhe são oferecidas no trabalho e age sempre de acordo com as suas orientações de seus chefes e patrões, cumprindo com diligência e empenho suas funções, há grandes chances de subir de posto dentro da empresa e se tornar, quem sabe, gerente, até mesmo chegando a sócio, ou quem sabe um dia a patrão. Assim ocorre na missão a que os discípulos foram chamados. O campo de missão é vasto. Foi e continua sendo o mesmo para todos. Alguns se empenham nas suas tarefas de modo exemplar e foram amados pelo Mestre. Outros, apesar das dificuldades, também se empenharam e conseguiram lugar de destaque, tipo Pedro, que se tornou rocha de sustentação da igreja. Outros ainda queriam lugar de destaque, os filhos de Zebedeu, mas Jesus os alertou. E outros ainda foram mestres, foram traidores do Mestre, agindo de má fé, pensando em lucro para si, a exemplo de Judas Iscariotes. Todos somos chamados, todos somos convocados para a missão. O grupo dos 12 é formado por pessoas de diferentes naturezas e diferentes comportamentos. Assim, amados e queridos irmãos, o chamado que Deus tem para fazer é um chamado a todos, a mim e a você, independentemente de quem somos, se somos santos ou pecadores. Deus nos chama para a missão, porque a missão de evangelizar, a missão de Jesus não são os nossos méritos que fazem com que a missão de Jesus aconteça, mas é o próprio Jesus que nos chama e nos dá as habilidades necessárias de poder realizar o chamado que Ele nos faz. Que este dia sirva para nós o encorajamento que o Senhor está nos fazendo, o chamado que o Senhor está nos fazendo para desempenhar a missão de evangelizar, de assumir o compromisso, de assumir a nossa missão, de junto uns com os outros, compartilhar os nossos dons e fazer com que o reino de Deus seja conhecido, amado e pregado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.